Ok, então, boa tarde novamente. Começamos então a nossa aula número 9, que é a segunda parte de algoritmos gulosos. Na primeira parte, eu defini, na aula passada, na aula 8, o que vem a ser um algoritmo guloso, a estratégia do algoritmo guloso, e aí nós demos alguns exemplos. Então, eu dei exemplo do algoritmo guloso para selecionar palestras, o máximo número de palestras dentro de uma conferência, que pode ser usado também para você escolher o maior número de atividades que já estão escalonadas com princípio e fim, né? E, inclusive, eu deixei no Classroom aquele exemplo com a solução ótima que eu usei na aula passada. E o algoritmo guloso que funciona nesse caso é selecionar sempre a próxima palestra com o término mais cedo. Então, aí a estratégia gulosa consiste em selecionar a próxima palestra não conflitante, que acaba mais cedo. Isso é que é, digamos assim, a parte mais apetitosa que a gente vai incorporar à nossa solução gulosa. Nós falamos também do algoritmo de Kruskal para a árvore geradora mínima. Mostramos como é que ele seleciona as arestas, e eu mostrei alguns exemplos de animação, tanto do algoritmo de Kruskal como de um outro algoritmo, que é o algoritmo de Prim, que eu coloquei também na aula passada, mas eu não expliquei ainda o algoritmo de Prim. Então, na aula de hoje, eu me proponho a fazer duas coisas. Eu vou explicar o algoritmo de Prim rapidamente, e depois eu vou passar para o tema próprio da aula de hoje, que é o algoritmo de Huffman, de compactação de dados. Ok? Então, só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela para a gente passar uma animação do algoritmo de Prim para vocês. Eu já postei esses slides lá no Classroom, tá? Sobre o algoritmo de Prim. Ok, pessoal. Algoritmo de Prim na tela. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, sem problema nenhum, ok? Então, o algoritmo de Prim, ele também é utilizado para construir uma árvore geradora ótima, de custo mínimo. Só que o funcionamento dele é um pouco diferente. Quer dizer, no algoritmo de Kruskal, nós vimos que vamos tomando as arestas de maneira, vamos dizer assim, não arbitrária, lógico, porque a gente sempre tenta pegar a aresta de maior custo. Mas o local do grafo
onde nós selecionamos essa aresta, pode ser qualquer um. Então, acontece que a solução parcial do algoritmo de Kruskal, na verdade, não é uma árvore, é um conjunto de árvores que vão crescendo e vão se fundindo, até que no final a gente vai ter uma única árvore. Então, se você olhar para uma solução parcial do algoritmo de Kruskal, que é aquela solução que está sendo construída num ponto qualquer durante a execução do algoritmo, antes de ele terminar, você vai ver uma floresta, que é um conjunto de árvores. E quando tem uma nova aresta candidata, você vai colocá-la na solução se ela une árvores distintas. Se ela une dois nós que estão na mesma árvore, ela fecha ciclo. Tem que ser descartada. Então, isso tudo foi a aula anterior. Já no algoritmo de Prim, a estratégia é diferente. Nós tentamos sempre construir uma árvore a partir de um nó inicial selecionado aleatoriamente. Então, a nova aresta que eu incorporo, ela é incorporada em algum ponto da árvore, de modo que a solução parcial é sempre um grafo conexo, não é um conjunto, né, de árvores formando um grafo desconexo, uma floresta. É um grafo conexo. Aqui nós temos um pseudocódigo do algoritmo de Prim. Dado um grafo qualquer, ele vai construir uma árvore geradora com custo mínimo. Eu vou explicar rapidamente, mas logo eu vou mostrar uma animação. Inicialmente, o algoritmo vai escolher um vértice qualquer do grafo. Qualquer vértice. Arbitrário. E nós sempre obteremos a solução ótima, independentemente desse primeiro vértice que você escolha. Ok? Eu coloco esse vértice V, digamos que ele seja o vértice V, no conjunto de vértices da árvore. Então, a minha árvore aqui está sendo referenciada por essa variável t. Então, o conjunto de vértices da árvore recebe o vértice V, e o conjunto de arestas da árvore, T, que é o E de T, começa vazio. Ela começa sem nenhuma aresta. E agora eu vou incorporar a essa árvore N-1 arestas. Isso é um resultado... Alguém quer perguntar algo? Não, né? Tá, isso é um resultado clássico de teoria dos grafos, que toda árvore geradora tem N-1 arestas, onde N é o número de nós. Então, se o grafo tem 10 nós, a árvore geradora que vai alcançar todos os nós vai ter 9 arestas. Então, vou escolher N-1 arestas, na verdade. Então, essa variável J está sendo usada para fazer essa contagem aqui. Então, em cada iteração, eu vou escolher uma aresta E, ligando os vértices x e y, tal que é uma aresta de peso mínimo, tal que um dos extremos, digamos o x, já está na árvore, e o outro extremo, o y, está fora da árvore. Para dizer que ele está fora da árvore, aqui eu digo que ele está no conjunto de nós do grafo, menos o conjunto de nós da árvore. Ou seja, é o conjunto complementar. V de T é o conjunto de vértices da árvore, V de G menos V de T é o conjunto de vértices que estão fora da árvore. Então, eu sempre faço isso. Escolho uma aresta que tem um extremo na árvore e um extremo fora da árvore. Só isso. Aí eu acrescento essa aresta E ao conjunto de arestas da árvore. Esse novo vértice Y, que é o outro extremo da aresta, vai ser incorporado ao conjunto de vértices da árvore.
e no final desse comando para, eu retorno a árvore. Então, vamos pegar aqui um gráfico como exemplo e vamos ver como é que eu vou rodar o algoritmo de prim. Primeira coisa, escolher um nó aleatoriamente. Então, digamos que eu escolha esse nó vermelho, vai ser a raiz da minha árvore. Agora eu vou escolher uma aresta de custo mínimo que tenha um extremo na árvore e o outro extremo fora da árvore. Bom, eu só tenho um nó na árvore até o momento. Tá? Então, eu posso escolher. Tenho 3 candidatas. A aresta de custo 7, que ela tem um extremo na árvore e um extremo fora da árvore. A 9, de custo 9, e essa de custo 14. Todas as demais, né, têm 2 extremos brancos, digamos. São arestas que têm os 2 extremos fora da árvore. Isso não serve para a iteração do algoritmo. Tá? Deixa eu ver se alguém está com alguma dúvida. Qualquer perguntinha, vocês podem falar aqui pelo chat, tá? Ninguém tem dúvida até o momento. Vamos continuar. Então, eu tenho 3 candidatas. Qual é a de custo mínimo? É a de custo 7. Então, eu incorporo essa aresta na árvore e o outro extremo dela também passa a ser da árvore. Então, a árvore está toda vermelha. Isso é uma solução parcial. Não é a solução final, porque ainda não alcancei todos os nós do grafo. Agora eu aumentei o número de candidatas. Essa aresta de custo 8 é uma nova candidata, porque ela tem, falando informalmente, uma ponta na árvore e a outra ponta fora da árvore. Essa de custo 2 também, essa de custo 4 também, a de 14 continua candidata e a de custo 9 continua candidata. Então, dentre todas as candidatas, qual eu vou selecionar? A de custo 2. É a de menor custo, que tem uma ponta vermelha e uma ponta branca. Então, ela é acrescentada. Na próxima iteração, novas arestas aparecem. Essa de custo 7, essa de custo 6. Então, dentre todas as candidatas, a que tem menor custo e que tem uma ponta vermelha e uma ponta branca é a de custo 4. Então, ela entra aqui. Nesse momento, ela ativou essa aresta de custo 2 como candidata. Essa é de menor custo, que ter uma ponta na árvore e a outra fora da árvore. Então, ela entra nesse momento. Então, vocês estão vendo que interessante. Eu comecei num nó e a árvore vai estendendo seus ramos gradativamente para alcançar todos os nós do grafo. E onde que está a estratégia gulosa? Em escolher, a cada momento, a aresta de peso mínimo. Tá? Então, nesse ponto do algoritmo, a aresta de custo mínimo com uma ponta vermelha e outra branca é essa de custo 1. Uma observação. Vocês vão ver que nesse ponto nós temos 3 tipos de arestas. Arestas que têm as 2 pontas vermelhas, como essa aresta de custo 6 aqui. Então, ela não pode ser escolhida. Eu tenho que escolher sempre uma aresta com uma ponta na árvore e outra ponta fora da árvore. Se eu escolho essa aresta, eu fecho o ciclo, porque os 2 extremos estão na árvore. Segundo tipo de aresta, que tem as 2 pontas brancas. Essa também não posso incluir, porque ela não está sendo vista ainda como uma candidata. E eu tenho as candidatas, a de custo 9, a de custo 10, a de custo 8 e várias aí. A melhor é a de custo 1. Ela entra na solução e agora, para terminar, dentre as disponíveis, a melhor é essa aqui agora de custo 8. Ela entra. Agora, a melhor candidata é a que tem custo 4. Ela entra.
E, finalmente, agora a melhor candidata, tem uma de custo 9 e outra de custo 10, entra de custo 9, e esse é o fim do algoritmo. A minha árvore geradora alcançou todos os nós, e dá para provar, assim como no algoritmo de Kruskal, usando uma estratégia matemática chamada teoria dos matroides, né? Que essa árvore tem o melhor custo possível, e aí, no caso, esse custo é 37. Tá bom? Então, esse também é um algoritmo guloso que resolve o mesmo problema. Lembrando, por que nós queremos uma árvore geradora? Bom, você tem uma rede de comunicação, os links dessa rede ou os canais, eles têm aí um custo, você paga um preço para usar aquele canal, tá? Então, os canais têm custos diferentes, tá? Você quer atingir todos os nós da rede com uma estrutura, no caso é a árvore geradora, que não tem redundância. Redundância, no caso, é ciclo. Porque quando você tem um ciclo, por exemplo, esse ciclo aqui com 4 arestas, você passa a ter caminhos alternativos entre nós. Aí tem redundância. Então, para não ter redundância e eu gastar o mínimo possível, você tem uma árvore, que é a estrutura mais enxuta e que alcança todos os nós. Por isso que ela é geradora. A palavra geradora vem daí, que ela vai alcançar todos os nós. A um custo mínimo. Tá? Então, você tem que escolher essas arestas cuidadosamente. É o que nós fizemos no algoritmo de Kruskal e no algoritmo de Prim. E com isso eu terminei. E eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida a respeito da execução desse algoritmo. Aí podem perguntar, pessoal. Está tudo tranquilo? Hein, professor? Pois não. Diferente de Kruskal, então, essa aí, ela pode preencher todos os nós. Não vai ter aquelas linhazinhas que exclui que não pode fechar o ciclo todo. Não. Essa pode. O algoritmo de Prim não vai dar esse problema. Porque como você faz essa escolha, você fez uma boa pergunta, né? Como uma ponta da aresta está na árvore e a outra ponta está fora da árvore, nunca você vai fechar ciclo. Porque para fechar um ciclo, as duas pontas teriam que estar na árvore, entendeu? Então você não tem que se preocupar com a possível formação de ciclos, que era uma preocupação constante no algoritmo de Kruskal. Tá certo? Tá entendido? Entendi. E aquele 8, o senhor puxou o 8 ali de baixo, né, da ponta do triângulo. Eu poderia ter puxado o 8 de cima? Ia dar a mesma coisa? Eu vou voltar ao algoritmo. Então, você está vendo que nesse ponto aqui, a melhor aresta que você vai acrescentar é a de custo 7. Desculpa, a de custo 1, perdão. Nesse momento, você ativou duas escolhas possíveis. Tem essa de custo 8, que tem uma ponta na árvore e a outra fora, e tem essa também. Aí deu empate. Quando dá um empate, o algoritmo pode escolher qualquer uma. A escolha é arbitrária. Então, você tem razão, eu poderia ter escolhido a de cima. Mas aqui, no caso, eu escolhi a de baixo, mas poderia ser a de cima. Ok? Ok. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Aqui está tranquilo, professor. Beleza. Eu sei que já é uma sexta-feira à tarde, né? Passou a semana, a gente trabalhou, estamos cansados, né? Mas vamos aguentar aí mais 1h30 de aula firme aí, que tem mais método guloso para vocês. Só que agora é um problema de natureza completamente diferente, tá? Então, nós vamos entrar agora
no algoritmo de Huffman. Então, para tornar essa aula menos maçante, eu vou passar um videozinho no meio, eu vou parando e comentando o vídeo. Mas antes eu vou explicar aqui a teoria do algoritmo de Huffman. Bom, o contexto da nossa aula é compactação de dados. Né? A gente sabe que quando a gente quer armazenar arquivos de grande porte, a gente quer compactar esses dados, né, para economizar espaço de armazenamento. Outra questão importante é quando você quer transmitir um arquivo. Se o arquivo é muito grande também, isso é um incômodo, né? Então, se você consegue compactar esses dados, tá? Então é mais fácil fazer a transmissão. Então, a área de compactação de dados é uma área muito estudada na computação. Nós temos aí dezenas de algoritmos de compactação, talvez até centenas, tá? Dezenas, centenas de técnicas de compactação diferentes, para imagem, para texto, ok? E isso está muito associado também com segurança de dados, compactação de dados e segurança de dados. Porque se o arquivo se corromper, será que eu consigo inserir algumas informações dentro do próprio arquivo tal que eu consiga recuperá-lo caso ele chegue corrompido? Isso é uma questão também importante, tá? Mas eu vou ficar apenas na compactação. O termo mais técnico para compactar seria codificar. Eu vou pegar os símbolos dos quais o meu arquivo é formado, pelos quais o meu arquivo é formado, e vou transformá-los em um código compactado. Isso vai se chamar codificação, que vem de código, tá? Então, um código é criado, nós vamos criar um código, tá? Nós vamos codificar para esse código e quando o arquivo chegar lá no destino, ele vai ser decodificado para o seu formato original. Ao codificá-lo, eu também procuro compactar, ok? Então, é isso que eu acabei de falar. Se o arquivo codificado for menor que o original, então eu tenho um ganho. É isso que nós vamos fazer com o algoritmo de Huffman, tá? Então, a gente está aqui no contexto geral do problema de compactação de dados. Então, vamos dar aqui uma ideia simples. Então, vamos supor que nós queremos compactar um texto alfabético, como, por exemplo, esse aqui. Eu quero compactar isso daqui. Qual que é a ideia mais simples que a gente teria para conseguir um grau de compactação pequeno, mas real? Tá? A gente poderia tentar compactar dessa forma, usando um algoritmo simples, que é olhar a frequência dos caracteres. Tá? Então, olha a frequência com que ele aparece aqui no arquivo e representa assim: 3 vezes o A, 1 vez o B, 2 vezes o C, 1 vez o D, 7 vezes o E, e assim por diante. Então, aqui eu consegui um certo grau de compactação. Então, vocês estão vendo que isso é uma ideia simplicíssima, né? Mas que a gente não vai usar ela, obviamente. Mas é só para mostrar como eu posso partir de ideias bem simples. Eu ainda posso economizar um pouco mais. Eu posso admitir que sempre que um algarismo não é anteposto a um caractere, então a ocorrência é única. Então, por exemplo, esse B tem um 1 aqui na frente dele que quase não dá para ver em amarelo. Então, eu não preciso colocar. Se não tiver número nenhum,
eu assumo que esse B ocorre uma única vez. Mesma coisa com esse 1 azul aqui do D, com esse 1 amarelo aqui do G, tá vendo? E assim por diante. Eu consigo uma compactação um pouquinho melhor. Quando é que esse tipo de compactação é útil? Alguém vê alguma utilidade para esse tipo de compactação? Não? Então, eu vou dar uma utilidade. Se o seu número de símbolos é baixo, claro, no alfabeto da língua portuguesa, a gente tem 26 letras, então tem bastante símbolos. Mas se a gente está, assim, querendo compactar, né, uma sequência que tem poucos símbolos diferentes, então eles vão repetir muitas vezes, tá? Então, por exemplo, certos códigos que não são códigos, não são textos em nenhuma língua, mas codificam alguma outra coisa, né? Se houver poucos símbolos, então isso aqui vai ser útil, tá? E se o arquivo contiver números? Aí você pode colocar uns delimitadores. Senão a gente vai ter ambiguidade. Você não sabe se o número é de quantidade de caracteres ou se o número é o símbolo que eu quero codificar. Então, você vai ter que usar um caractere alternativo, tá? Para fazer uma separação, tá? Entre as partes dessa codificação aqui, tá? Para saber do que se trata. Mas agora vamos para um método bem mais inteligente, que é o algoritmo de Huffman. Ele é um método para codificação de textos, tá? Ótimo sobre alguns critérios, ou seja, ele vai usar o método guloso e vai conseguir um código ótimo. Então, vamos imaginar que o nosso texto ele é composto por N símbolos, S1, S2, Sn. Tá? Então, esse aqui é o texto original, que a gente vai compactar. E eu sei também que cada símbolo SI ele vai ocorrer com uma frequência FI. Então, você vai ter símbolos que ocorrem com mais frequência, tipo, esse símbolo aparece 15% das vezes, esse outro símbolo aparece 9% das vezes. Então, a gente vai ter as frequências. Isso é uma informação importante para otimizar o código. Tá? Você não necessariamente precisa dessas frequências em porcentagem. Você pode simplificar e normalizar, mas, em geral, você assume que a soma das frequências dá 100%. Ok? Mas também não seria necessário. O algoritmo funcionaria do mesmo jeito. Tá? A frequência pode ser de números quaisquer. Então, se o número tem uma frequência maior, ele aparece mais. Se o número tem uma frequência menor, ele aparece menos. Dois números com o mesmo número de frequência ocorrem igualmente. Tá? Então, o objetivo é atribuir um código e mais um código binário, tá? De zeros e uns. E mais uma coisinha ainda, eu não quero que nenhum código seja prefixo de outro código. Isso vai me resultar numa coisa chamada árvore binária de prefixo. Eu vou dar um exemplo, depois eu volto. Aqui nós temos uma árvore binária de prefixo, tá? Onde por que ela é binária? Porque cada nó só vai ter 2 filhos. O filho da esquerda vai ser codificado com o bit 0. É o bit 0. E o caminho da direita é o bit 1. Ok? Então, vamos supor que o meu primeiro símbolo lá, tipo letra A, eu vou codificar como 00, 2 bits 0. Então, na minha árvore, eu vou descer
0, 0, e aqui nesse ponto da árvore, eu tenho o nó A. Ok? Mas vamos supor que eu tenho agora aqui o símbolo B, que ele é 0, 0, 0, 0. Então, na minha árvore, eu vou descer 0, 0, 0, 0, pegando sempre à esquerda. Então, esse nó da árvore vai estar associado ao símbolo B. Vamos fazer mais um exemplo. O terceiro aqui é 0, 0, 0, 1, 0. Vamos supor que é o símbolo C. Então, é 0, 0, 0, 1, 0. Então, esse nó aqui está associado ao símbolo C. Então, essa árvore, na verdade, pessoal, essa árvore binária, ela é o nosso código. Tá? Nessa árvore estão representados todos os símbolos. Os nós da árvore, a cada nó da árvore eu vou associar um símbolo. Só que essa árvore está com um problema. Qual que é o problema dessa árvore? Ela não é de prefixo. Como assim não é de prefixo? Observa que o símbolo A, o 00, ele é prefixo do símbolo B. 00 é um prefixo de 0000. E isso vai dar problema na hora de decodificar. Então, suponha que eu recebi lá do outro lado o meu código, né, já compactado. E aí a primeira sequência que eu leio é 0000. Aí eu vou tentar decodificar. Aí eu começo. Pego a minha árvore, 0. Aí tem outro 0, 0. Opa, cheguei no A. Que aqui estaria associado o A. Mas como é que eu vou saber nesse ponto se esse 000 são dois As juntos ou se é apenas um B, que seriam 4 zeros? Vocês entenderam o problema? Na hora de decodificar, eu não posso ter ambiguidade. Como é que eu vou evitar as ambiguidades? Basta você fazer com que nenhum símbolo tenha um código que seja prefixo de outro código. Aí não vai ter problema. Quando eu fizer a decodificação, eu vou conseguir recuperar o original passeando nessa árvore aqui. Eu vou mostrar um exemplo de animação. Aí eu vou saber que isso aqui não é dois A's, ou é um B, porque o A um símbolo não vai ser prefixo do outro nunca. Tá? Essa aqui é a grande jogada, pessoal. Isso quer dizer que todos os símbolos do código vão estar associados a folhas. Quais são as folhas da árvore? São esses nós aqui terminais, de grau 1 aqui, ó. Então, essa árvore tem uma, aqui a raiz da árvore, a árvore em computação, ela é sempre desenhada ao contrário, né? Em vez de fincar a raiz embaixo e a árvore subir, você põe a raiz em cima e as folhas estão todas de ponta cabeça. Então, aqui a gente tem folha, 2, 3, 4, 5, 6 folhas. Tá? Então, se a árvore for de prefixo, todo símbolo está associado a uma folha, associado a um nó folha. Não vai ter nenhum símbolo que está associado a um nó interno, senão ele vai ser prefixo de um outro nó, porque o caminho continua de um outro símbolo, perdão, porque o caminho na árvore continua até uma folha e você vai ter outro símbolo. Então, isso não vai acontecer. Nós vamos mostrar isso na animação, ok? Então, essa árvore que eu estava falando, ela é estritamente binária, ou seja, todo nó interno tem exatamente 2 filhos, tá? Então,
a árvore de Huffman. Essa árvore não é ótima. Então, ela não vai ter esse tipo de nó aqui, que só tem um filho, tá vendo? Na árvore de Huffman, ela vai ser estritamente binária, nenhum nó vai ter um único filho, todo nó interno vai ter 2 filhos. Então, dado um nó interno, a aresta que conduz ao seu filho esquerdo é rotulada com o bit 0, e a que conduz ao filho direito é rotulada com o bit 1. Cada símbolo está associado a uma folha, o que eu acabei de falar, evitando que um código seja prefixo de outro. E os códigos vão ser sequências binárias formadas no percurso da raiz até a folha correspondente ao símbolo. Então, esse B, que é 0000, é um percurso que vem da raiz até essa folha aqui. E assim vai ser com todos os símbolos. Tá? Olha aqui uma árvore binária de prefixo. Então, o símbolo S1 está com o código 00. E o S1 está associado a essa folha. O símbolo S2 está com o código 0100, símbolo S2 associado a essa folha. O símbolo S3 é o 0101, 0101, S3. S4 é o 011, 011, S4. E o 1 simplesmente é o S5. Então, se eu enviar esse código e transmitir lá do outro lado, como é que ele vai decodificar? 0, aí ele vem para a esquerda. Depois ele lê 1, aí ele vem para a direita. Depois ele lê 1, aí ele vem para a direita, caiu no S4. Então ele já imprime S4 aqui, que é o primeiro símbolo, tá vendo? Aí ele continua, vai para a raiz de novo. Aí ele leu 0, vem para a esquerda, depois leu 1, vem aqui para a direita, depois 0, depois 0, caiu no S2. Já imprime o S2 aqui e volta para a raiz. E continua. Você usa a árvore como decodificador. E como ela é de prefixo, nunca vai dar ambiguidade. Tá? Sempre que você chegar numa folha, você chegou num símbolo. Você nunca vai parar no meio. Senão você ficaria na dúvida se continua para gerar um outro símbolo ou se você para aqui no meio e já gera o símbolo. Isso não vai acontecer. Porque nenhum código é prefixo de outro. Alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar. Vou fazer uma pausa que eu falei bastante. E eu queria saber se ficou bem claro esse assunto que eu expliquei. Tá tranquilo, professor, por enquanto. Tá tranquilo? Só para você ou para todo mundo? Tudo jóia? Tranquilo. Tranquilo, né? Professor, como que a gente sabe a hora de parar ali? Como que a gente sabe que vai ter todos esses códigos e a hora que eu sei que tem que parar, que já completou? Você vai percorrer esses bits da esquerda para a direita, tá? Cada vez que você chegar numa folha, você imprime e volta para a raiz da árvore e vai decodificando. Vai acabar quando você chegar no último bit. Tá? Então, por exemplo, você vai decodificando, vai imprimindo todos esses símbolos. Aí, uma hora você vai estar aqui, ó, na raiz da árvore, você vai imprimir. Você vai descer na árvore assim, 0, 1, 0, 1, que é esse negócio aqui, essa sequência. Vai imprimir o S3, porque caiu nessa folha. Volta para a raiz. Aí você vai ver 0, 1, 0, 0. Então, você vai descer 0, 1, 0, 0, caiu no S2, imprimiu o S2, e aí você chegou aqui no fim de arquivo. Aí a sua decodificação foi um sucesso. Entendeu? Você vai usando a árvore
Cada vez que você vê um 0, vai para a esquerda da árvore. Cada vez que você olha um 1, vai para a direita da árvore. Chegou numa folha, olha o símbolo que está ali e imprime. E volta para a raiz da árvore e continua. Se for 1, vai para a direita. Se for 0, vai para a esquerda. Chegou na raiz, na folha, imprime um símbolo correspondente, volta para a raiz, recomeça, e você vai terminar quando acabar o arquivo binário aqui no final. Eu achei que era a gente que ia escrever esse binário embaixo ali. Era a gente Não, que ia, isso daí ele já vai vir, né? já vai vir para você. Isso é quando você decodifica. A codificação a gente ainda não estudou, que é o algoritmo de Huffman. Tá? Eu estou mostrando só o que faz o cara na outra ponta, o cara que decodifica. Ok? Tem pergunta no chat, Cláudio. Vamos lá ver. Se alguém puder me avisar quando tem pergunta no chat, o Camilo está perguntando como pegar o conjunto de dados binários e saber a quantidade de símbolos a serem criados. Agora bom, então ele já entendeu. Eu estou só exatamente, Camilo. Isso foi só a decodificação. Agora eu vou mostrar a codificação, tá bom? Os símbolos já são dados, e aí a gente vai codificar em binário, ok? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos slides. Certo. Então, agora eu vou passar um videozinho para vocês que está aqui no YouTube, e depois eu vou deixar o link. Tá? Então, quando for conveniente, eu vou parar e explicar o vídeo, ok? Esse vídeo não é meu, mas eu achei ele muito legal. Eu estava olhando e eu selecionei esse vídeo para passar, que ele vai explicar direitinho. Então, vamos lá. Para exemplificar esse método de compressão de dados, vamos utilizar o texto com a palavra paralelepípedo. Esta palavra é... Primeiro, eu queria saber se está todo mundo ouvindo bem o som do vídeo. Tá tranquilo. Tá bom. Então, aqui tem um exemplo da palavra paralelepípedo. Ele vai fazer uma codificação. Composta por 14 letras, tendo 8 desses caracteres diferentes. Utilizando o método de compressão simples, no qual é usada uma sequência de bits com comprimento fixo para representar cada letra. Deste modo, o texto pode... Então, pessoal, voltando aqui um pouquinho, uma maneira de fazer a codificação é você escolher um comprimento fixo, tá? E aí você atribui uma string binária a cada símbolo. Então, o P pode ser o 000, o A pode ser o 001, o R pode ser o 010, e assim por diante. Tá? Isso é a maneira mais trivial de codificar. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Esses símbolos todos vão ser de prefixo, isso aí vai dar uma árvore binária de prefixo, porque aqui ele está pegando números binários diferentes, ó, 000, 001, 010, 100. Nenhum número vai ser prefixo do outro. Ele está pegando na sequência da numeração binária, né? Convertendo para decimal. Qual que é a desvantagem dessa estratégia? Alguém vê alguma desvantagem? Se eu fizer assim, vamos ver se alguém
consegue entender a questão da compactação, de otimizar o código. Nenhuma sugestão, pessoal? O tamanho da árvore? É, o tamanho da árvore, mas sim, o que você falou é verdade. Mas pensem bem, olha, por exemplo, o símbolo D, ele só ocorre uma vez. E o símbolo, por exemplo, E, ele ocorre 3 vezes. No entanto, quando eu codificar essa mensagem, o comprimento em bits do E, ou do E, é o mesmo do D. Não seria mais lógico colocar um comprimento em bits menor para o E, já que ele aparece mais vezes, para ele ficar um código menor? Então, a ideia seria que símbolos que ocorrem com mais frequência fiquem com códigos menores, porque eles vão aparecer mais no texto. E símbolos que ocorrem pouco, eles podem ficar com códigos um pouco maiores, para eu compactar o comprimento do código. Se eu fizer assim, esse paralelepípedo do jeito que está, vai ficar assim, ó, com esse monte de bits aqui. Aqui é o P, aqui é o A, aqui é o R. Então, quando eu passar esse paralelepípedo para binário, vai ficar assim. Mas a gente não quer isso. Não está muito compactado. O texto pode ser representado pela seguinte representação binária, comparando o tamanho ocupado pela palavra no sistema operacional e o tamanho ocupado pela representação binária, temos uma economia de 70 bits. Aqui ele está falando só que, olhando a palavra como ela está escrito, e depois que eu fiz a conversão, eu já economizei um bom número de bits aqui. Tá certo? Porque cada palavra, cada letra aqui, eu posso guardar num byte. O byte tem 8 bits, né? Como aqui tem 14 letras, então eu vou usar 14 vezes 8, um byte para cada uma, 112 bits, usando o ASCII 2, por exemplo. Mas se eu fizer uma compactação, já reduzi bastante. Já caiu para 42 bits. Uma economia de 70 bits. Ah, mas é uma palavra só. Não, mas pensa um livro. Certo? Então, é desejável fazer essa compactação para o livro ficar menor, para eu poder transmitir, botar o livro no Drive, mandar para outra pessoa, né? Então, esse aqui é o problema da compactação. Vamos em frente. Utilizando para comprimir o texto, deve-se contar a frequência de cada caractere. Agora sim, vamos usar o Huffman. A gente vai ver aqui que o símbolo que mais ocorre na palavra é o P. Ele ocorre 21,42%. A porcentagem de ocorrência dele é 21,42%. Ou 3, se você preferir. Você pode usar esse número, 3, ou usar a porcentagem. E o D ocorre bem pouco. Tá? Vocês estão vendo aqui. Então, é lógico que esses símbolos que ocorram mais tenham códigos menores. Então, vamos continuar com a brincadeira. Calcular o percentual de ocorrências do mesmo. Agora devemos ordenar. Agora, então, vamos ordenar por ordem decrescente de frequência. Dos mais frequentes para os menos frequentes. Ok? Eu fiz um passo de ordenação. Vamos lá. Ordenar os caracteres por ordem decrescente de frequência.
agrupando os dois de menor frequência que formarão os nodos da árvore. Agora começou o algoritmo de Huffman, pessoal. Eu pego os dois de menor frequência, que são... vamos voltar um pouquinho. Eu peguei aqui o O e o R. Tem vários de menor frequência aqui, né? Tem um empate entre 4. Mas eu vou escolher só 2. Tá? Aqui, no caso, eu escolhi o O e o R. Que formarão os nodos da árvore. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o O e o R, aqui à direita, e juntei os dois com esse nó N1, somei as frequências deles, deu 14,30. Tá? E criei essa subárvore aqui, com o R e o O. Somando Agora eu passei esse N1 para cá, como se ele fosse um símbolo do meu conjunto de dados. Substituí o R e o O por esse N1 e joguei o N1 de volta para cá. Então, eles saíram 2 da lista e voltou esse para a lista. Tá? Vão entendendo a mecânica. Só que agora eu vou ter que reordenar isso aqui. quando suas porcentagens, temos um novo elemento na lista. Essa lista agora Agora eu reordeno. Essa lista deve ser reordenada. O N1 passou lá para cima. Tá? Agora ficou assim. Agora vamos para uma nova iteração. Eu vou pegar os dois de menor frequência. Quem são? O I e o D. deve ser reordenada. Pegamos então novamente os dois de menor frequência. Este formará um outro nodo da árvore. Então está aqui. Peguei o I e o D, juntei os dois e formei um novo nó, N2, e somei as frequências dos dois e deu 14,30 novamente. Tá? E agora ele Professor, Oi, pois não. não necessariamente a porcentagem precisa ser igual, né? Para pegar os dois. Não. São os dois de menor. Uhum. No caso, coincidentemente, foram os dois os dois que tinham um empate aí. Mas são só os dois de menor frequência, tá bom? Então vamos continuar. Beleza. Mais alguma dúvida? Vocês estão entendendo a mecânica? Depois eu volto para os slides, para ver como é que a gente vai fazer. E podia ter pegado os 4 de uma vez? Esses Não, 4 não. de menor? Não pode pegar. Só pode pegar 2 de cada vez, porque a minha árvore, você lembra que aquela árvore que representa o código, ela vai ser binária. Então, eu só posso pegar 2 de cada vez, tá? Para fazer um lado para o 0 e um lado para o 1, tá bom? Você vai ver na construção final, você vai entender. Vamos em frente. Agora eu vou reordenar aqui. Que também deve ser inserido na lista. Pronto, aqui eu já reordenei. Tá? Agora, os próximos 2 de menor frequência são A e L. Organizando a lista e repetindo esse processo sucessivamente até restar apenas 2 elementos. Olha só, pessoal, peguei o A e o L, juntei no nó N3, somei as frequências deles, ficou 28,56. Agora eu vou devolver ele para a lista. Elementos na lista. Tudo bem? Então, por enquanto está ficando assim. Agora, nesse passo, eu reordenei aqui. Quais são agora os 2 de menor frequência? N1 e N2. Estão vendo aqui? Então, eu vou juntar N1 e N2 com um pai. Esse pai vai ser o N4. Aqui está bem clarinho, quase que não dá para ver, mas tem um fiozinho aqui
dizendo que o filo esquerdo do N4 é o N2 e o filo direito do N4 é o N1. Aí eu somei as frequências deles, deu 28,60. E agora esse N4 vai voltar para a lista. Voltou para a lista. Está vendo aqui? Agora eu vou reordenar essa lista. Reordenei. Tá? Agora, os dois mais baratinhos são o P e o E. Então, eu vou juntar os dois no N5. Juntei aqui o E e o P. Tá? O N5 é a raiz nova. Agora, o N5 vai voltar para a lista. Voltou para cá, tá vendo? Agora eu vou reordenar. Reordenei. E agora eu vou responder a dúvida de um colega de vocês, que já perguntou. Os dois mais baratos agora têm frequências diferentes, tá vendo? É o N4 e o N3. Eles não têm a mesma frequência, mas eles são os dois mais baratos. Então, eu vou juntar o N4 e o N3 com um pai aqui. Juntei o N4 e o N3 com o N6. Tem um fiozinho aqui ligando e outro fiozinho aqui. Somei as frequências de N3 e N4, deu 57,16. Devolve o N6 para cá. E agora, né, pessoal, só sobraram dois. Então, esses dois são os mais baratos. Reordenei. Esses dois últimos elementos serão filhos do nodo principal, a raiz. Então, como só sobraram esses dois, eles vão juntar os dois na raiz da árvore. Importante observar que a soma desses dois nodos deve resultar em 100%. Então, se você usar frequências que somam 100%, isso vai acontecer no final, tá? A soma lá na raiz vai ficar 100%. Com uma árvore formada, devemos dar valores de 0 para a esquerda e 1 para a direita de cada nodo. Pronto, agora vamos montar nossa árvore de prefixo. Você dá 0 quando você vai para a esquerda e 1 quando você vai para a direita. Então, olha que interessante. Com que símbolo ficou o A? O A ficou 0, 0, 0. Com que símbolo ficou o L? Ficou 0, 0, 1. E aí, cada símbolo tem o seu código. E olha que interessante. Os símbolos que ocorrem mais vezes estão com o código menor. Por exemplo, o P. O P ficou com 2 bits. O P virou 1, 1. E o E virou 1, 0. Enquanto que o símbolo que ocorre pouco, como o D, por exemplo, ele ficou 0, 1, 0, 1. Ficou com comprimento 4. Formado por uma árvore de Huffman. Então, ficou assim, pessoal. Lendo agora a árvore, os códigos ficaram com comprimento variável. E essa árvore agora é um código ótimo. Ou seja, ele vai fornecer o máximo de compactação que você pode conseguir. Como a gente construiu ela de baixo para cima, das folhas até a raiz, por isso que a gente pegou os símbolos menos frequentes, foram escolhidos primeiro. Então, eles vão descendo lá para o fundo. E os mais frequentes vão entrando depois. Então, eles vão ficando mais para cima. Então, no final, os mais frequentes vão ficar com um código menor. Alguma dúvida de como é que eu montei essa árvore de prefixo? Então, vamos continuar o vídeo. Com os valores de suas arestas,
montamos uma nova representação binária para cada caráter. Deste modo, o texto pode ser representado binariamente de uma nova maneira. Comparando o tamanho ocupado inicialmente pela palavra e o ocupado pela representação binária, temos uma economia de 72 bits. Vocês se lembram que fazendo todo mundo com tamanho 3, a economia foi de 70 bits. Tá? Agora, com a compactação de Huffman, a gente conseguiu uma economia adicional de 2 bits. Cara, você vai falar, é muito pouco. Não, é pouco para esse exemplo aqui. Tá? Mas você vai ver que você economizou mais, porque os mais frequentes ocorrem menos. Perdão. Os mais frequentes vão ter um código menor, e os menos frequentes vão ter um código, uma codificação maior. Então, você vai economizar mais bits. Aqui, no caso desse exemplo, a gente economizou só um pouquinho a mais. Mas se você pegar um texto grande, um texto lá de, sei lá, 200 páginas, você vai ter uma grande economia se você usar essa compactação ótima. Tá? Aqui podemos ver a comparação do texto original. A gente caiu de 42 bits para 40 bits. Com os métodos de compressão. Comparando a compressão simples com a compressão de Huffman, temos uma economia de 2 bits. A partir de agora, vamos demonstrar como descomprimir esta representação binária utilizando a sua árvore de Huffman. Agora vamos ver a decodificação. Tá? Agora a gente transmitiu esse código e lá na outra ponta o cara recebeu, a gente mandou a árvore junto e ele vai decodificar. Partindo da raiz da árvore, iremos percorrê-la até achar um nodo folha, utilizando a representação binária. Seguindo a ordem de 0 para... Então, tá vendo? Ele leu aqui 1, que já está em vermelho. Aí ele 1 para a direita. 1 para a direita, ele caiu no P. Então, ele já pode escrever que isso aqui é um P. Esquerda e 1 para a direita. Ao acharmos um nodo folha, teremos então o valor da letra. Voltamos agora para a raiz e continuamos esse processo até recuperar todas as representações dos bits. À medida que ele vai lendo os bits lá em cima, ele vai chegando nas folhas e já vai traduzindo. 0, 0, 1, 1, já achou L. Toda vez que ele acha uma letra, ele volta para a raiz e continua. E vai decodificando. Depois que você entendeu, fica um pouquinho chato, mas vamos ver até o fim. Então, acabou. Depois eu coloco esse vídeo no Classroom, tá? Se liga nisso aqui que tem atrás de mim. Opa. Isso aqui é um desenho feito nesse software de computador de uma CNC Router. Eu precisava construir uma máquina que ficasse no formato profissional. Esse vídeo não faz parte da aula, hein? Ok, pessoal. Então, como é que a gente constrói a árvore de Huffman? Recapitulando tudo que eu já expliquei, tá? Aqui, esse slide é para explicar qual é a vantagem de você ter códigos variáveis.
se você utilizar, por exemplo, um número fixo de bits, igual no exemplo do paralelepípedo, 3 bits para cada letra, então você não vai ter compactação, tá? Então a sua string, a sua codificação vai ser não necessariamente ótima, tá? Então aqui nesse slide você vai ver que a gente está discutindo exatamente a questão de comprimir a codificação dos símbolos que ocorrem mais vezes. Então, ele está falando aqui no quarto item que uma boa estratégia seria, portanto, construir uma árvore de codificação onde os símbolos mais frequentes correspondem aos menores códigos. O comprimento da sequência binária da codificação é chamado custo de T, e denotado por C de T, o custo da árvore. Então, vamos voltar aqui. O que é o custo de uma árvore? Tá? O custo de uma árvore, ela dá uma medida do custo, quanto que você paga para ter aquele código. Então, vamos calcular o custo dessa árvore aqui. Toda árvore de Huffman, quando você gera uma árvore binária de prefixo, tá? Ela vai ter um custo. Qual é o custo dessa árvore? Então, vamos ver. O S4, ele ocorre quantas vezes? 2 vezes, né? E o comprimento dele é quanto? 3. Ele é 0, 1, 1. Você cai no S4. Se ele tem comprimento de 3 bits e ocorre 2 vezes, então o S4 vai contribuir com 6 bits. De acordo? O S2, ele ocorre na codificação, no texto, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então, como o S2 tem comprimento 0, 1, 0, 0, comprimento de 4 bits, e ocorre 4 vezes, ele vai contribuir com 16 bits. Então, no final, o custo dessa árvore vai ser a soma do comprimento da codificação vezes a frequência dela, tá? Mais o comprimento da outra codificação vezes a frequência dela. No final, você vai ter um valor. O dessa árvore aqui no código vai dar 34, tá? Que é o número de bits que você está vendo aqui. Tá certo? Então, o custo aqui é 34, porque as frequências são dadas e o comprimento de cada código também é dado, de cada codificação aqui. Na verdade, para um símbolo particular, você fala codificação. E o conjunto das codificações você chama de código. Tá? Então, isso aqui é o código. É o conjunto de todas as codificações. Então, isso aqui é a codificação do S1. Então, de agora em diante, eu vou usar codificação para querer dizer, né, a string binária que representa um símbolo particular. É a codificação daquele símbolo. E o código é o conjunto de todas as codificações. Então, esse método que nós vimos no vídeo é um método que chama-se algoritmo de Huffman, é um método guloso. Por que ele é guloso? Ele é guloso porque a cada iteração você escolhe as 2 menores frequências daquele conjunto. Então, o que é mais apetitoso para mim em cada iteração? É escolher justamente as 2 menores frequências. Essa é a estratégia gulosa. Tá? E no final vai dar certo. Você vai obter
aqui diz aqui nesse ponto do slide, uma árvore T, que é uma árvore de Huffman, tal que o custo dela é mínimo. Qual é o custo dela? É o somatório do comprimento da codificação vezes a frequência para cada símbolo, somar tudo. Isso vai dar o custo da árvore. Tá? E essa árvore é chamada árvore de Huffman. Então, como nós vimos no exemplo anterior, a árvore custava 34. Então, aqui a gente tem uma fórmula para calcular o custo de uma árvore qualquer. Não só de Huffman. Qualquer árvore de prefixo. Então, você vai considerar que o símbolo SI ele aparece no texto com frequência FI, para esse I variando de 1 a N, porque eu tenho N símbolos. E LI é o comprimento da codificação de SI. Ou seja, voltando aqui na árvore, qual é o LI? Quanto vale L1? L1 vale 2, que é o comprimento do símbolo S1. Quanto vale L2? Vale 4, 0100. L3 vale 4 também, é um 0101. O risquinho do 1 aqui está bem coincidente com o risquinho da grade, quase que não dá para ver. Mas tem comprimento 4. Então, o L3 é igual a 4. O L4 é igual a 2. E o L5 é igual a 1. Tá? Então, cada símbolo SI vai contribuir com quanto para o custo? Bom, o comprimento dele é LI e a frequência com que ele ocorre é FI. Então, se ele tem, por exemplo, comprimento 3 e ocorre 4 vezes, ele vai contribuir com 12 para aquele custo. Então, esse é o custo da árvore. Somatório de 1 até N, para cada símbolo, de LI e FI. Então, quando a gente rodou aquele algoritmo do vídeo, o algoritmo de Huffman, ele consegue uma árvore que minimiza esse somatório. É um algoritmo que leva a uma solução ótima. Vocês entenderam essa questão aí, essa fórmula para o custo, pessoal? Tá tranquilo, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. O Camilo pergunta, o método guloso é o mesmo método ganancioso? Sim. Algumas vezes na literatura, Camilo, pessoal, em vez de falar guloso, fala ganancioso. Tá? Mas é um sinônimo, tá? Em inglês é greedy, né? Greedy, greedy. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá ok. Vamos lá. Então, nós vimos que a árvore de Huffman tem uma construção gulosa, que ela cresce de baixo para cima, até chegar na raiz. Vocês têm que lembrar do vídeo, né? Então, ela vai das folhas para a raiz. Então, a gente está construindo os códigos ao contrário. Repararam nisso? Quando você olha para uma folha lá embaixo, né? A árvore foi subindo. Então, você está montando o código de cada símbolo, tá? De trás para frente. E vai gerando subcódigos que ainda não estão completos, né? Num passo intermediário, você tem subcódigos para os símbolos, e não para todos. Às vezes, nem todos os símbolos ainda entraram na árvore. Se vocês lembrarem do vídeo, tem algumas letras que elas vão entrando depois. Então, uma solução parcial é um conjuntinho de árvores ali, com subcódigos, tá?
e subconjuntos de símbolos. Esses subcódigos aí são essas arvorezinhas, subárvores, né? E no passo geral a gente vai juntando essas árvores até você colocar a raiz na última iteração. Lembra um pouco o algoritmo de Kruskal, né? Mais ou menos. Você vai juntando as arvorezinhas até a árvore final. Então, o processo termina quando você tiver uma única subárvore. Então, vamos lá. Como que vai funcionar isso aqui? Seja telinha uma dessas arvorezinhas. Tá? É uma das árvores num passo intermediário. A frequência dela, F de telinha, é a soma das frequências dos símbolos. Se vocês lembrarem daquele vídeo, cada vez que a gente junta duas folhas, você soma as frequências e coloca aquele valor no pai delas. E aí, se você juntar mais alguma coisa, você vai somar as frequências e vai colocar no pai. Então, acontece que cada arvorezinha daquela, na raiz, você vai ter a soma das frequências de todas as folhas. Por isso que quando a gente chega na raiz final, na última raiz, que é a árvore final, vai dar 100%, porque a soma de todas as folhas daquela árvore final dá 100%. Tá? Mas num passo intermediário, a frequência de uma daquelas arvorezinhas telinha é a soma das frequências de suas folhas, dos símbolos SI, que estão nas folhas de telinha. Tá? A gente começa com N árvores triviais, que é o passo inicial daquele algoritmo lá do vídeo. Cada letra vai ser uma árvore, ou seja, eu tenho no começo um monte de folhas ali, que você pode considerar como árvores triviais, com apenas um nó e o símbolo, com o símbolo correspondente e a sua frequência. E aí eu vou fazer a fusão de duas árvores, eu vou denotar essa fusão por esse mais cercado por um círculo. Então, num passo lá qualquer do algoritmo de Huffman, eu pego as duas arvorezinhas de menor frequência e somo as frequências delas e faço a fusão das duas, colocando um novo pai. Então, essa operação vai criar um novo nó, que é o pai, cujos filhos esquerdo e direito são as raízes de telinha e T, como a gente viu naquele vídeo. Ok? E a frequência dessa nova arvorezinha é a soma das frequências das arvorezinhas que formam ela. E o algoritmo termina quando você tiver uma única subárvore, ou uma única árvore, né? Quando você fez N-1 execuções da operação fundir subárvores. No final, você vai ter uma árvore só. Então, isso aqui nada mais é do que a explicação formal daquilo que eu já mostrei antes naquela animação daquele vídeo. Ok, pessoal? Então, está aqui. Como é que eu vou fazer esse algoritmo funcionar? Primeiro, eu vou mostrar o pseudocódigo dele. Esse aqui é o pseudocódigo do algoritmo de Huffman. Antes de mostrar o pseudocódigo, não, talvez seja melhor mostrar agora mesmo. Vamos lá. Quantas iterações eu vou executar?
no total. Quantas fusões de arvorezinhas eu vou fazer? N-1. Tá? Então, essa estrutura de dados F é uma estrutura de dados que guarda todas as arvorezinhas. Então, no começo, as arvorezinhas são formadas por um único nó, correspondente a cada símbolo. Mas, à medida que o algoritmo vai evoluindo, você vai tendo várias arvorezinhas, né? Então, eu vou nessa estrutura de dados, que guarda todas as arvorezinhas, e pego a de menor frequência. Essa operação é chamada mínimo F T'. Esse F é sugestivo, que é de floresta. Eu tenho lá uma floresta de arvorezinhas, eu vou pegar a que tem a menor frequência. Depois eu vou lá na floresta que sobrou e pego a segunda de menor frequência, que é a T'. Aí eu faço a fusão das duas, que é aquela operação que vimos no vídeo. Criar um novo pai, tá? Com o filho esquerdo sendo uma dessas arvorezinhas, a T', e o filho direito, a outra árvore, que é a T'. E a frequência dessa nova árvore é a soma das frequências da T' e da T'. E depois, se vocês lembrarem, eu pegava essa nova frequência e voltava a inserir na estrutura de dados para reordenar. Então, se vocês lembram, eu tomava essa árvore com essa frequência e reinseria naquela minha estrutura de dados que tem todas as árvores. Então, eu tenho essa operação mínimo que retira o elemento de maior prioridade, ou seja, o de menor frequência, dessa lista F que tem todas as arvorezinhas. E eu rearrumo essa lista, porque ela vai ser um heap. Deixa eu ver se... Vocês já estudaram heap? Quem nunca ouviu falar em heap? É uma estrutura de dados. Vocês estão fazendo essa Pilha, né, professor? Oi? Heap é pilha, não é? Não, heap não é pilha. Eu não. Eu também não. Tá, não tem problema, não tem problema. O heap não é pilha, ele é uma fila. É uma fila, só que é uma fila diferente. Esse F é um heap, que é uma fila de prioridades, que é uma fila diferente. Na fila comum, o mais prioritário qual é? É o mais antigo. É quem está esperando há mais tempo. É o primeiro da fila. E o menos prioritário é o mais novo da fila, quem chegou por último. Isso é a fila normal. Agora, numa fila de prioridades, cada um está na fila com uma plaquinha dizendo: esta é a minha prioridade. Então, o primeiro elemento é o mais prioritário. Não é necessariamente o mais antigo. Entenderam? Na fila comum, o mais prioritário é o mais antigo, é quem chegou primeiro. Mas na fila de prioridades é o mais prioritário. Imagina uma fila num atendimento de um grande hospital. Qual é o próximo que vai ser atendido? É o mais antigo? Não, é o mais prioritário. Porque se chegou alguém com urgência, vai passar na frente. Então, ele entra na estrutura de dados, mas ele não entra no fim. Ele já entra em algum ponto do meio ou até lá na boca, porque ele está com prioridade maior do que os outros. Então, pensa uma fila em que todo cara que chega, ele não vai para o fim da fila. Ele chega com uma prioridade e essa prioridade é que vai dizer o ponto onde ele vai entrar na fila. E na hora de tirar alguém da fila, tira sempre o mais prioritário.
Poxa, mas isso é uma injustiça com os mais antigos. Só que você pode bolar uma função matemática em que a prioridade é uma fórmula que depende da urgência e da antiguidade. Você monta uma fórmula que dá um peso para cada uma dessas componentes. Antiguidade e urgência. Isso vai te dar uma prioridade. Então, vai sempre ser atendido o mais prioritário, de certa forma que os mais antigos também eles vão ter. Se não tiver ninguém mais prioritário do que ele, e como ele é o mais antigo, ele vai ser atendido. Então, aqui nesse mínimo, eu vou tirar a árvorezinha mais prioritária do F, que é a minha fila de prioridades ou RIP. E o mais prioritário é o que tem menor frequência, que é chamado RIP de mínimo. Então, o mais prioritário vai ser o que tem menor valor. E quando alguém entra nessa estrutura, entra com o seu valor. Se o valor for baixo, ele vai lá para cima, para ser atendido. Senão, ele vai lá para baixo. É o caso da inserção. Quando eu reinsiro essa nova árvore na estrutura de dados, ela vai entrar em algum ponto ali. Vocês lembram no vídeo? Eu somava duas frequências, devolvia ele para a lista e rearrumava a lista de acordo com as novas prioridades. Tá? Suponha que a gente tenha N elementos. Então, essa remoção do RIP, você paga a log de N, ordem do logaritmo de N. Tá? Falando em termos de complexidade. E a inserção também você paga aí uma ordem do logaritmo de N para inserir. Beleza? Então, tanto a remoção, que é essa operação mínima, como a inserção, cada uma delas você paga aí uma ordem de logaritmo de N, onde N é o total aí de elementos envolvidos. Alguma dúvida? Então, isso é a implementação. Então, nesse slide anterior que eu pulei, agora dá para entender melhor. Dadas essas frequências aqui, elas vão ser as prioridades iniciais de cada nó. Então, eu vou criar um heap, que é uma lista de prioridades, onde o nó mais prioritário é o que tem menor frequência. Tá? E o segundo mais prioritário é o de segunda menor frequência, podendo haver empates. E eu tenho que rearrumar esse heap, toda vez que eu removo alguém, tem que ajeitar a fila de prioridades. Toda vez que eu insiro, tem que arrumar a estrutura de dados também. É uma estrutura de dados, pessoal, ajustável, né? Toda vez que tira alguém da estrutura de dados, tem que ajustar para você manter a propriedade do mais prioritário, tá sempre na boca para sair. E toda vez que insere, também tem que ajustar para descer as prioridades, para ele descer na estrutura ou subir, arrumar ele no lugar certo. Tá? Então, a cada iteração, essa lista de prioridades é rearrumada. E, no final, a árvore de Huffman é aquela que corresponde, né, ao que restou na lista de prioridades. Né? No final, eu tirei... Vai ter um elemento só no heap, que é a raiz do heap com frequência 100%. Você tira 2, devolve 1. Tira 2, devolve 1. Sempre assim. Lembrando do vídeo. Tira 2, devolve 1. No final, você vai devolver só a raiz com frequência 100%. A árvore ficou pronta.
bom? Então, aqui eu tenho uma árvore de Huffman ótima, que eu já mostrei. Tá? E agora nós temos ainda 20 minutos de aula. E deixa eu lembrar, então, o que a gente fez até agora de algoritmos gulosos. Nessas aulas 8 e 9. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui. Eu conceituei algoritmo guloso, né? Que é aquele que constrói uma solução iterativamente, onde a cada iteração você incorpora a parte mais apetitosa. E aí nós vimos vários exemplos. Seleção do maior número de palestras ou atividades. O algoritmo de Kruskal para árvore geradora ótima. O algoritmo de Prim para árvore geradora ótima também. E agora o algoritmo de Huffman. Em cada caso, a escolha gulosa é um pouco diferente, depende do problema. No exemplo das palestras, a escolha gulosa era pegar a próxima palestra que terminava mais cedo. No exemplo de Kruskal e Prim, era sempre escolher a aresta de custo mínimo que satisfazia uma certa condição. No Kruskal, a aresta de custo mínimo que não fechava ciclo, ou seja, que juntava duas árvores diferentes, e no Prim, a aresta de custo mínimo que tinha uma ponta na árvore, na solução parcial, e outra ponta fora. E no algoritmo de Huffman, nós vimos a estratégia das arvorezinhas, e em cada passo eu escolho as duas menores frequências e faço a fusão. Devolve para a lista, aí escolho as duas árvores com menor frequência, faço a fusão. Devolvo para a lista e assim por diante, até ter uma única árvore binária de prefixo de custo ótimo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo certo no chat. Camilo está perguntando. Cada processo da fila tem uma prioridade. Mas se processos menos prioritários estão há muito tempo na fila, precisam ser atendidos pelo processador. É o que eu falei. Não sei se você lembra do exemplo do hospital. É o mesmo exemplo. A prioridade de um processo, assim como a prioridade de um doente, né, é uma função da antiguidade, tá, que está há muito tempo sem ser atendido, tanto doente como processo, né? É uma função da antiguidade e da urgência. Então, se um doente, então você tem que fazer uma função onde você dá um peso para cada componente da função. Tanto para um processo de uma CPU, como para um doente a ser atendido no hospital. Então, a prioridade dele não é só a função da urgência, nem da importância. Também é uma função da antiguidade. Você Professor, entendeu? Opa! Pode falar. analisando a questão do custo e complexidade desse algoritmo aí, desse método, eu não percebi, não entendi ainda qual a necessidade de usar essa técnica com árvores, porque depois que a pessoa tem a frequência dos símbolos de um texto que se quer codificar, não me parecia
me parece ser mais rápido, sem esse custo de ordenar, inserir na lista novamente, ordenar novamente, aí insere, ordena. Parece que tem um custo computacional aí, que eu não vejo a necessidade, uma vez que eu já tenho os símbolos, a frequência dos símbolos, eu falar, eu conseguiria atribuir tantos bits para esses símbolos, que eu conseguiria representar esses símbolos. Não entendi a necessidade desse algoritmo, não. Ele parece ter um custo computacional excessivo depois. Vamos ver o custo computacional dele. Foi uma boa pergunta o que você fez. Então, está aqui o algoritmo. Quantas operações de remoção do RIP eu faço? Mais ou menos 2 vezes n, né? Na verdade, é 2 vezes n menos 1. Não é isso? Porque a cada iteração são n menos 1 iterações, eu tiro 2. Então, eu pago log n mais log n. E aqui no final eu insiro, pago mais log n. Então, a cada iteração eu pago 3 logaritmo de n. Tá bom? 3 vezes logaritmo de n. Só que o logaritmo de n, vamos dar uma ideia do logaritmo de n. Por exemplo, 2 elevado a 10 é 1024, certo? Então, o logaritmo de 1024, vamos arredondar para 1000. Logaritmo de 1000 é mais ou menos 10. Então, para 1000 símbolos, em cada iteração, você está pagando 10. Se você tiver 1 milhão de símbolos, o logaritmo de 1 milhão é mais ou menos 20. Então, você está pagando aqui 20. 3 vezes 20 em cada iteração, para 1 milhão de símbolos. Se você tiver... Bom, na verdade, 1K, log de 1K é 10, log de 1 mega é 20, log de 1 giga é 30. Então, se você tiver 1 giga símbolos, pode ter, né? Você vai estar pagando 30 em cada iteração, que é 3 vezes 30, vai estar pagando aí em torno de 90. Então, qual é a complexidade final do algoritmo? É ordem de n, que são n iterações mais ou menos, onde cada iteração é logaritmo de n, porque a constante multiplicativa, na notação O, você joga fora. Então, você está pagando uma ordem do logaritmo de ordem de n vezes logaritmo de n. Esse é o custo do algoritmo de Huffman. Esse é o custo para você gerar o seu código de forma ótima. Forma ótima. Então, veja bem, Camilo, se a complexidade do algoritmo fosse ordem de n, ele já seria ultra rápido. Por quê? Porque eu tenho n símbolos, né, para codificar. Então, pelo menos eu tenho que ler esses n símbolos, tomar conhecimento de quais são esses símbolos e suas frequências. Eu gasto ordem de n só para ler os símbolos e tomar conhecimento das suas frequências. Já gasto ordem de n. Então, nenhum método para codificar, gerar o código, vai poder gastar menos do que ordem de n, que é tempo linear. Ora, o algoritmo de Huffman ele gasta praticamente tempo linear. Você imagina, mesmo que o número de símbolos seja 1 giga, que é muito símbolo, né? O log disso é 30.
Quer dizer, você está pagando praticamente desprezível, né? Então, você está pagando n que multiplica o logaritmo de n. Então, ele é um algoritmo, se você for analisar assim, ele é muito rápido. Não é à toa que eu estou usando o RIP aqui. É para ter essas operações em tempo log de n. Se eu não usasse RIP, né, eu ia gastar mais tempo ainda. Professor, Oi. eu estou com dificuldade de entender esse custo tão baixo de ser log n, porque o custo de ordenação não é tão baixo assim. Parece que cada iteração desse algoritmo de Huffman aí tem um processo de ordenação. Então, eu não estou conseguindo enxergar esse custo tão baixo de ser só log de n. Boa pergunta. É que o problema é que vocês precisam ter estudado a estrutura de dados RIP. A gente não faz ordenação. Lá no desenho do vídeo, você vê uma ordenação, né? Mas o RIP, ele não tem uma ordenação dentro dele. Ele só leva para a raiz sempre o mais prioritário. Então, o RIP é uma estrutura de dados voltada para colocar o elemento de menor valor lá na frente. Sempre. Esse é o objetivo do RIP. Colocar o mais prioritário na boca de saída. Então, quando você tira o mais prioritário, você precisa arrumar o RIP. Não precisa ordenar tudo. Você precisa arrumar de modo que o segundo mais prioritário fique na boca de saída. E na hora que você insere alguém no RIP, tem que arrumar para empurrar o mais prioritário sempre para a boca de saída. Essas operações dentro do RIP não exigem ordenação. Esse é que é o segredo. Mas, para isso, a gente teria que estudar essa estrutura de dados. Agora ficou claro para mim. Tá bom? Mas a estrutura de dados é uma estrutura de dados muito inteligente, tá? O cara que bolou é um gênio da computação. Ela não faz ordenação e ela sempre deixa o de menor valor ou o de maior, tanto faz, é só você inverter o raciocínio. Sempre pronto para ser removido. Vocês vão cursar estruturas de dados, não? Na pós? A gente já está cursando. Já viram RIP? Não. Ainda não. Então espera mais 2 semanas, aí vocês vão entender tudo que eu estou falando. Legal. Tá? Espera mais 2 semaninhas aí. Estamos em árvore. Então pronto. Daqui a 2 semanas vocês já estão em RIP. Tá? Aí vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Vocês vão ver o elemento mais prioritário e sempre para a raiz do RIP, para a boca de saída. Aguardem mais 2 semaninhas e vocês vão entender esse algoritmo melhor ainda. Eu teria também que provar que esse algoritmo funciona, mas não vai dar tempo. Tem aqui a demonstração, que ela é bem longa e já faltam 8 minutos para acabar a aula. Então, eu vou deixar essa demonstração aí para vocês darem uma lidazinha nela. Tá? Eu acho mais interessante até vocês entenderem o processo de como é que a coisa funciona, mas eu posso provar matematicamente que a árvore de Huffman gerada é ótima. Tem custo mínimo, não existe nenhuma atribuição de símbolos binários para cada símbolo, de bits para cada símbolo, que seja melhor do que essa que eu acabei de explicar. Essa é a forma ótima de fazer. Ok? Bom, pessoal, então o conteúdo da aula 9 foi esse, né? E
Eu vou postar esse material mais tarde no Classroom, daqui a pouquinho. Então, antes de encerrá-la, vou só encerrar a gravação. Então, obrigado aí pela presença na aula.